Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Olá, me chamo Clara. O que vou relatar para vocês hoje é algo que me tira as noites de sono, mas algo que tive que fazer e não posso dizer que me arrependo. Ao final do relato, me digam se teriam coragem de fazer o que eu fiz. Minha vida era normal como a da maioria de vocês, mas tudo começou a mudar quando meu filho Lucas estava brincando no quintal, como sempre fazia. Ele corria atrás da bola, ria alto e seu rosto brilhava de alegria. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Ele começou a se queixar de uma dor na barriga, o que a princípio não me preocupou tanto. Pensei que pudesse ser apenas uma indigestão ou algo que ele tivesse comido, já que havia pouco tempo que tínhamos almoçado. Nos primeiros dias, a dor ia e vinha. Lucas ainda brincava, mas menos animado. A dor na barriga persistia e ele começou a perder o apetite. Ofereci seus pratos favoritos, mas ele só beliscava, dizendo que não conseguia comer por causa da dor. Fiquei preocupada, mas ainda achava que era algo passageiro. Conforme os dias passaram, a situação piorou. Lucas começou a ter febres altas, que apareciam do nada, e o deixavam fraco e suando frio. Não conseguia entender o que estava acontecendo com meu menino. Decidi que era hora de procurar ajuda médica. Fomos ao hospital público da cidade. A sala de espera estava lotada e a demora parecia interminável. Quando finalmente fomos atendidos, o médico examinou Lucas rapidamente, receitou alguns remédios e pediu que voltássemos caso os sintomas não melhorassem. Os medicamentos não surtiram efeito. Na verdade, Lucas parecia piorar a cada dia. As dores na barriga intensificaram-se e ele começou a ter dificuldade para respirar. Seu rosto estava pálido e os olhos, antes cheios de vida, agora pareciam apagados. Eu mal dormia, passando as noites em claro ao lado de sua cama, observando-o e rezando para que ele melhorasse. Voltamos ao hospital várias vezes. Cada visita era uma nova maratona de exames e espera. Os médicos fizeram diversos testes, mas os resultados sempre voltavam inconclusivos. Eu via o olhar de preocupação nos rostos deles, mas ninguém conseguia me dar uma resposta clara. Eles apenas nos mandavam para casa com novos medicamentos e esperanças renovadas, que logo se transformavam em frustração. Lembro-me de uma tarde em particular, quando Lucas estava tão fraco que mal conseguia levantar a cabeça. Ele olhou para mim, com olhos cheios de lágrimas, e sussurrou: "Mamãe, quando vou melhorar?" Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não tinha respostas para dar a ele, apenas uma promessa silenciosa de que faria qualquer coisa para vê-lo saudável novamente. Foi depois de várias semanas de agonia que finalmente tivemos um diagnóstico. Em uma das nossas idas ao hospital, um médico mais experiente decidiu investigar mais a fundo. Ele parecia preocupado, mas determinado a encontrar a causa do sofrimento de Lucas. Após uma série de exames detalhados e algumas consultas com especialistas, ele chamou-me para uma conversa particular. "Clara", ele começou com um tom sério, "descobrimos que Lucas tem uma doença rara e grave. É uma condição que afeta seu sistema imunológico, tornando-o vulnerável a infecções e complicações severas. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. As palavras do médico ecoavam na minha mente. Eu me esforçava para processar o que ele estava dizendo, mas o medo e a preocupação eram esmagadores. O problema, continuou o médico, é que nosso hospital não possui os recursos necessários para tratar essa doença de forma adequada. Precisamos de medicamentos específicos e um tratamento intensivo que, infelizmente, não estão disponíveis pelo SUS. Essas palavras foram um golpe devastador. Olhei para Lucas, tão frágil e doente, e me perguntei como conseguiria ajudá-lo. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurá-las. Estava diante de um beco sem saída, em um sistema de saúde que não podia fazer mais por nós. O médico tentou me consolar,
explicando que poderia nos encaminhar para um hospital maior na capital, onde talvez houvesse tratamento. Mas ele também alertou sobre os custos elevados e a longa fila de espera. Saí daquele consultório me sentindo mais perdida do que nunca. Nos dias seguintes, tentei de tudo. Liguei para hospitais, ONGs e qualquer contato que pudesse ajudar. Mas cada tentativa resultava em mais decepção. As respostas eram sempre as mesmas: falta de vagas, tratamentos caros, ou a necessidade de uma espera interminável. Lucas continuava a piorar. As febres voltavam com força e as dores pareciam insuportáveis. Seu pequeno corpo estava cada vez mais fraco e eu mal conseguia suportar vê-lo naquele estado. As noites eram longas e dolorosas, cheias de angústia e incerteza. Depois de receber o diagnóstico e ouvir que o hospital público não tinha como tratar Lucas, minha vida virou um turbilhão de preocupações e noites sem dormir. A cada dia que passava, a situação parecia mais desesperadora. Lucas, meu pequeno guerreiro, estava definhando diante dos meus olhos e eu me sentia impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para aliviar seu sofrimento. Os recursos eram escassos. Eu trabalhava como caixa em um supermercado e meu salário mal dava para cobrir as despesas básicas da casa. Os medicamentos que Lucas precisava eram caros e o tratamento especializado, uma fortuna que eu nunca poderia sonhar em pagar. Tentei vender o que tinha de valor, mas mesmo assim não era suficiente. Desesperada, decidi buscar ajuda com o pai de Lucas. Ele sempre foi ausente, mais preocupado com sua própria vida do que com o bem-estar do filho. Liguei para ele, expliquei a gravidade da situação, implorei por qualquer ajuda que pudesse oferecer. Mas, como sempre, ele não deu importância. Disse que estava ocupado, que não podia fazer nada e desligou o telefone sem sequer um vestígio de preocupação. Aquilo foi um golpe duro, mas não inesperado. Sabia que, no fundo, estava sozinha nessa batalha. As noites tornaram-se uma tortura. Eu ficava acordada, olhando o sono inquieto de Lucas, pesquisando na internet sobre a doença, lendo histórias de outras mães que passaram pelo mesmo pesadelo. Mas a maioria delas tinha um final infeliz, o que me deixava ainda mais desesperada. A casa, antes cheia de risos e alegria, agora era dominada pelo silêncio e pela sombra do medo. Cada dia que passava sem uma solução era uma punhalada em meu peito. Eu assistia, Lucas perdendo peso, sua pele ficando pálida, os olhos fundos e sem brilho. Ele estava tão fraco que mal conseguia levantar da cama. Tentei buscar ajuda em lugares que antes jamais imaginaria. Fui a igrejas, pedi orações e até mesmo a um curandeiro que vivia nos arredores da cidade. Qualquer coisa que pudesse oferecer uma faísca de esperança, eu estava disposta a tentar. Mas nada parecia funcionar. O tempo estava se esgotando e eu me sentia cada vez mais encurralada. Naquela noite, eu estava exausta, mas não podia parar. Precisava comprar os remédios que o médico tinha receitado, mesmo sabendo que não estavam ajudando muito. Coloquei Lucas para dormir e saí em direção à farmácia do bairro, minha mente fervilhando com pensamentos de desespero. A farmácia ficava a algumas quadras de casa, e o caminho era um trajeto que eu conhecia bem. As ruas estavam tranquilas. A noite estava mais escura que o de costume. Meu coração estava pesado, mas eu me obrigava a seguir em frente, um passo de cada vez. Enquanto caminhava, um homem estranho apareceu do nada. Ele estava parado na esquina, com um chapéu preto e um sobretudo longo. Seus olhos eram penetrantes, e ele parecia saber exatamente quem eu era. Quando passei por ele, ele chamou meu nome. Clara. Parei, assustada. Sim, respondi hesitante. Você me conhece? Meu nome é Klaus, ele disse, sua voz baixa e suave. Eu sei sobre seu filho, Lucas, e a doença que o aflige. Fiquei congelada, surpresa por ele saber tanto sobre nós. Como você sabe disso? Perguntei, com um misto de curiosidade e medo. Klaus deu um passo à frente, seu olhar nunca desviando do meu.
Eu tenho meus meios, disse ele enigmaticamente. Eu sei que você está desesperada e que os médicos não podem ajudar Lucas. Mas eu posso. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Perguntei. A esperança se misturando ao medo em minha voz. Posso curar Lucas, respondeu Klaus, seus olhos brilhando com uma intensidade estranha. Mas isso tem um preço, um pacto, Clara, um simples acordo, e seu filho estará saudável novamente. Senti um frio percorrer minha espinha. Um pacto? Nunca acreditei muito nessas coisas, mas mesmo assim perguntei. O que você quer em troca? Simplesmente sua alma, ele disse calmamente, como se estivesse oferecendo um acordo qualquer. Assine o pacto, e Lucas será curado imediatamente. As palavras de Klaus ecoaram em minha mente. A oferta era tentadora, desesperadamente tentadora. Mas o que significava realmente assinar um pacto? E com quem eu estava lidando? Por que eu deveria confiar em você? Perguntei, tentando manter a calma. Klaus sorriu, um sorriso frio e sem emoção. Você não tem muitas opções, Clara. O tempo de Lucas está se esgotando. Pense nisso. Eu estarei por perto. Com essas palavras, ele desapareceu na sombra, deixando-me ali, no meio da rua, com uma decisão impossível pesando sobre mim. Continuei até a farmácia. Minha mente um turbilhão de pensamentos. Comprei os remédios e voltei para casa. Depois do estranho encontro com Klaus, tentei afastar a ideia da cabeça. Afinal, era absurdo pensar que um homem desconhecido, surgido do nada, pudesse realmente curar Lucas com um simples pacto. Decidi focar na realidade. Os medicamentos, as consultas médicas e qualquer outra ajuda convencional que eu pudesse encontrar. Os dias passaram e a situação de Lucas não melhorava. Pelo contrário, ele parecia piorar a cada momento. Sua pele estava pálida, os olhos sem brilho, e as febres constantes tornavam-no fraco e desorientado. Minha esperança diminuía a cada dia que passava, mas continuei tentando, buscando forças onde nem sabia que existiam. Numa noite particularmente difícil, Lucas estava pior do que o habitual. Ele não conseguia manter nada no estômago e reclamava de dores intensas. Meu coração apertava ao vê-lo tão fragilizado. Decidi preparar uma sopa leve, na esperança de que ele conseguisse comer um pouco e ganhar alguma força. Estava na cozinha, mexendo a sopa e tentando segurar as lágrimas, quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e quase deixei a panela cair ao chão. Klaus estava lá, parado na entrada da cozinha, como se tivesse surgido do ar. Seu olhar era intenso e seu rosto inexpressivo. Você de novo? Perguntei, tentando esconder o susto na minha voz. O que está fazendo aqui? Klaus deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando os meus. Eu disse que estaria por perto, Clara. E parece que a situação de Lucas não melhorou desde a nossa última conversa. Tentei manter a calma, mas o medo e a esperança conflitavam dentro de mim. Você não pode simplesmente aparecer assim na minha casa. Como entrou aqui, disse, minha voz tremendo. Desculpe pelo susto, ele disse, sem qualquer sinal de arrependimento. Mas estou aqui para oferecer ajuda novamente. Seu filho está piorando, Clara. Você sabe disso. E a cada dia que passa, ele se aproxima mais do fim. Suas palavras foram como facadas em meu coração. Sabia que ele estava certo. Lucas estava cada vez mais frágil. Eu não sei se posso confiar em você, murmurei, lutando para encontrar uma desculpa para não considerar o que ele estava propondo. Klaus deu um pequeno sorriso. Você não tem muitas opções, Clara. Estou oferecendo uma cura. Tudo que peço em troca é um simples pacto. Sua alma pela vida de Lucas. Ele ficará saudável, forte, como sempre deveria ter sido. Olhei para Klaus, desesperada e dividida. As palavras dele ecoavam na minha mente, e a visão de Lucas, doente e sofrendo, estava gravada em meus olhos. E se você estiver mentindo? E se for pior para ele? Eu não estou mentindo, disse Klaus firme. Se estivesse, Lucas já não estaria aqui. Pense bem, Clara. O tempo de Lucas está se esgotando. Você pode salvá-lo agora, mas precisa decidir.
A cozinha parecia girar ao meu redor enquanto processava suas palavras. Lucas gemia de dor no quarto ao lado, e eu sabia que cada segundo era precioso. Klaus estava parado ali, oferecendo uma saída, uma cura milagrosa. Eu precisava fazer uma escolha, e rápido. Eu preciso pensar, respondi, minha voz quase um sussurro. Não há muito tempo para pensar, Clara, disse Klaus. Mas farei o pacto agora, se você estiver pronta. Lucas precisa de você. Tome sua decisão. Com isso, ele se aproximou mais um pouco, estendendo a mão, como se esperasse que eu pegasse e selasse nosso destino. As chamas da sopa borbulhavam suavemente no fogão, e tudo dentro de mim gritava pela decisão certa. A vida de Lucas dependia de mim. Eu estava no limite do desespero. As palavras de Klaus ecoavam na minha mente, e o sofrimento de Lucas era insuportável. Sabia que estava sendo confrontada com uma escolha impossível, mas o olhar de meu filho, fraco e sem esperança, me forçou a tomar uma decisão. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de mim. Eu aceito, disse finalmente, minha voz tremendo. Eu aceito o pacto. Klaus sorriu, um sorriso frio e calculista, como se já esperasse essa resposta. Muito bem, Clara. Precisamos selar o pacto. Ele puxou um pequeno punhal de dentro do sobretudo, a lâmina brilhando à luz fraca da cozinha. Pegou minha mão e fez um pequeno corte na palma da mão, deixando o sangue escorrer. Fez o mesmo com sua própria mão, e depois apertou nossas mãos, misturando nosso sangue. O contato foi breve, mas senti um calafrio correr por minha espinha, como se algo sombrio e definitivo tivesse sido ativado. O pacto está selado, disse Klaus, soltando minha mão. Seu filho será curado imediatamente. Ainda em choque pelo que acabara de fazer, olhei para ele com olhos cheios de perguntas. Como vou pagar com minha alma? Perguntei, a voz quase um sussurro. Klaus me olhou fixamente. Quando precisar de sua alma, voltarei para pegá-la. Até lá, cuide bem de Lucas. Ele agora está livre da doença. Com essas palavras, Klaus foi em direção à porta e foi embora. Fiquei ali, paralisada por alguns instantes, tentando processar o que acabara de acontecer. O corte na minha mão ainda sangrava levemente. E a sensação de sua mão, apertando a minha, ainda estava fresca. Corri para o quarto de Lucas, a mente um turbilhão de dúvidas e medo, mas também uma centelha de esperança. Quando cheguei ao seu lado, ele estava dormindo tranquilamente, sem os gemidos de dor que eu costumava ouvir. Sua respiração era suave. Toquei sua testa e senti a temperatura normal. Pela primeira vez em semanas, Lucas parecia estar em paz. Meu coração se encheu de alívio e medo ao mesmo tempo. A decisão que tomei, o pacto selado com sangue, havia salvado meu filho. Mas a que custo? E quanto tempo eu teria antes que Klaus voltasse para reclamar minha alma? Essa pergunta ficava na minha mente, enquanto eu olhava o sono tranquilo de Lucas, sabendo que nossa batalha estava longe de terminar. Na manhã seguinte, acordei com o som que há muito tempo não ouvia. Risos e brincadeiras. Abri os olhos e, por um momento, pensei que estivesse sonhando. Levantei-me rapidamente e fui até o quarto de Lucas. Lá estava ele, sentado na cama, brincando com seus brinquedos, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, mamãe, ele disse, com um sorriso brilhante no rosto. Meu coração quase parou ao vê-lo assim, cheio de vida e energia. Lucas, como você está se sentindo? Perguntei, ainda incrédula. Estou bem, a dor foi embora. Ele respondeu, pulando da cama e correndo pela casa. Observei, em silêncio, quase incapaz de acreditar no que via. Ele estava comendo normalmente, rindo e correndo, como se a doença nunca tivesse existido. Era um milagre, uma transformação tão repentina e completa que parecia inacreditável. Meu coração estava dividido entre alívio e medo, lembrando-me do pacto que havia feito. Decidi levar Lucas ao hospital para uma nova avaliação. Precisava de confirmação médica, algo que me dissesse que isso era real. Quando chegamos ao hospital,
Os médicos ficaram surpresos ao vê-lo tão cheio de energia. Expliquei rapidamente o que havia acontecido, e eles decidiram fazer uma série de exames para entender o que estava acontecendo. Enquanto esperávamos os resultados, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Queria acreditar que Lucas estava realmente curado, mas a sombra do pacto com Klaus ainda pairava sobre mim. Finalmente, os médicos nos chamaram de volta para a sala de consultas. Clara, os resultados dos exames de Lucas são surpreendentes, disse o médico, olhando os papéis em suas mãos. Não encontramos nenhum sinal da doença. É como se ele nunca tivesse estado doente. Fiquei em choque. Como isso é possível, doutor? Ele estava tão mal há apenas um dia. O médico balançou a cabeça, claramente perplexo. Não sabemos como explicar, mas o importante é que Lucas está saudável. Todos os exames estão normais. Senti uma onda de alívio tão forte que quase me fez desabar. Abracei Lucas, agradecendo silenciosamente por sua recuperação milagrosa. Mas no fundo do meu coração, sabia que essa cura tinha um preço. Um preço que eu ainda não compreendia completamente. Saímos do hospital e Lucas continuava cheio de energia, brincando e rindo como uma criança normal. O alívio era imenso, mas a sombra do pacto com Klaus não me deixava em paz. Sabia que, em algum momento, ele voltaria para reclamar o que eu havia prometido. E até lá, eu viveria com essa angústia, aproveitando cada momento com Lucas, sabendo que nossa paz poderia ser temporária. Enquanto voltávamos para casa, meu coração estava dividido entre a alegria da recuperação de Lucas e o medo do que viria a seguir. A jornada que começou com desespero e uma escolha impossível continuava, com o futuro incerto pairando sobre nós. Os anos passaram e Lucas cresceu, saudável e feliz, como qualquer outra criança. Sua recuperação foi completa e ele não apresentou mais nenhum sinal da doença que quase tirou sua vida. Todos os dias eu agradecia pelo milagre que o mantinha ao meu lado, embora a sombra do pacto com Klaus nunca estivesse longe dos meus pensamentos. Nossa vida voltou ao normal. Lucas voltou à escola, fez novos amigos e aproveitou a infância como qualquer menino deveria. Ele brincava no quintal, ria alto e trazia alegria para casa. O tempo passou e, aos poucos, a lembrança daqueles dias sombrios começou a desaparecer. Mas eu nunca consegui esquecer completamente. O pacto estava sempre em minha mente. Com o passar dos anos, pensei menos em Klaus e mais na felicidade de Lucas, tentando viver cada dia ao máximo, aproveitando cada momento com meu filho. Então, numa noite silenciosa e aparentemente comum, acordei no meio da madrugada. Algo estava errado, um pressentimento sombrio que eu não conseguia ignorar. Abri os olhos devagar, ajustando-os à escuridão do quarto, e foi então que vi. Klaus estava lá, parado ao lado da minha cama, me observando enquanto eu dormia. Clara, ele disse calmamente, sua voz cortando o silêncio. O momento chegou. Vim cobrar a dívida. Um calafrio percorreu minha espinha e meu coração começou a bater acelerado. Sentei-me na cama, tentando afastar o pavor que tomava conta de mim. Klaus, murmurei, com a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Você sabia que este dia chegaria. Respondeu ele sem emoção. Seu filho foi salvo, mas agora é hora de pagar o preço. Olhei desesperadamente para a porta do quarto de Lucas, pensando em como poderia deixá-lo sozinho. Mas ele ainda é tão jovem, consegui dizer, minha voz falhando. Ele precisa de mim. Isso não importa, disse Klaus. A dívida é sua. Seu tempo acabou. Minha mente corria, buscando uma solução, uma forma de proteger Lucas. Há algo que eu possa fazer? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Klaus sorriu. Um sorriso frio e sem vida. Não há barganhas, Clara. Seu tempo acabou. Estou aqui para levar o que me pertence. A realidade de suas palavras se instalou profundamente em minha mente. A dívida estava para ser paga, e eu precisava proteger Lucas a qualquer custo. Mas como enfrentar um destino tão sombrio?
quando a própria escuridão estava ao meu lado, pronta para reclamar minha alma? Enquanto essas perguntas ecoavam em minha mente, a presença de Klaus parecia crescer, tornando o quarto ainda mais frio. Sabia que a paz que havíamos conhecido estava prestes a ser destruída. A presença de Klaus ao lado da minha cama era sufocante. O medo que senti naquele momento era indescritível. Sabia que estava diante de um ser implacável, mas o amor por Lucas me fez implorar. Klaus, por favor, disse com a voz trêmula, lágrimas escorrendo pelos meus olhos. Deve haver outra maneira. Eu farei qualquer coisa, só não tire minha vida agora. Lucas ainda precisa de mim. Ele me observou em silêncio por um momento, os olhos frios e calculistas. Parecia ponderar minhas palavras, talvez entretido pela minha súplica desesperada. Outra maneira? Ele repetiu, sua voz suave. Você faria qualquer coisa para continuar viva e ao lado de seu filho? Sim, respondi rapidamente, meu coração martelando no peito. Qualquer coisa. Um sorriso lento e sinistro se formou em seus lábios. Muito bem, Clara. Há uma alternativa. Se você ceifar 3 vidas para mim, deixarei você viver. Meus olhos se arregalaram de surpresa e horror. 3 vidas? Como vou fazer isso? Isso é com você, disse Klaus. Mas saiba que não estou pedindo qualquer vida. Preciso que você mesma tire essas vidas. A proposta dele parecia impossível e moralmente devastadora. Mas a alternativa era a minha própria morte, deixando Lucas sozinho. O desespero tomou conta de mim novamente. Como vou encontrar essas pessoas? Perguntei, sentindo o peso da decisão. Eu acredito que você encontrará um jeito, disse Klaus. Eu estarei observando. Lembre-se, Clara, o tempo está passando. Ele se inclinou mais perto, seus olhos cravados nos meus. Não fale. Com essas palavras, Klaus se afastou e, num piscar de olhos, desapareceu na escuridão do quarto, deixando-me sozinha com o terrível fardo de sua proposta. Fiquei ali, sentada na cama, tremendo. Lucas ainda dormia tranquilamente no quarto ao lado, sem saber do pesadelo que se aproximava de nós. Eu estava diante de uma escolha impossível. Sacrificar 3 vidas inocentes para salvar minha própria vida e continuar cuidando de meu filho, ou enfrentar meu destino e deixar Lucas sem mãe. Minha mente girava com perguntas e temores. Como poderia eu, que havia lutado tanto para salvar uma vida, agora ser responsável por tirar outras? Quem poderia merecer tal destino? Enquanto a noite avançava, sabia que precisava tomar uma decisão. O tempo, como Klaus havia dito, estava passando, e cada segundo me lembrava da gravidade do pacto que havia feito. Eu tinha que encontrar uma maneira de proteger Lucas, mesmo que isso significasse me perder para sempre. A presença de Klaus tinha sumido, mas o peso das suas palavras ainda pairava no ar. Fiquei ali, sentada na cama, tentando processar a terrível tarefa que ele havia me imposto. A ideia de tirar uma vida, quanto mais 3, era inconcebível. Nunca em minha vida imaginei que seria confrontada com uma escolha tão sombria. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho para não acordar Lucas. Caminhei até a janela e olhei para essa noite escura, tentando encontrar alguma clareza em minha mente. Como eu poderia fazer isso? Tirar a vida de alguém era contra tudo o que eu acreditava, contra minha própria natureza. Mas o olhar desesperado de Lucas, a lembrança de suas dores e de sua doença, estava gravado em meu coração. Precisava proteger meu filho, mas a que custo? Passei a mão pelo rosto, sentindo o calor das lágrimas, que não percebi que estavam ali. Caminhei pela casa silenciosa, cada passo um esforço para pensar em uma solução. Talvez houvesse outra maneira, uma saída que não envolvesse a morte de inocentes. Mas Klaus tinha sido claro. Ele queria que eu ceifasse 3 vidas com minhas próprias mãos. Sentei-me na mesa da cozinha, tentando formular um plano. Nunca havia sequer machucado alguém intencionalmente, muito menos tirado uma vida. O que Klaus estava pedindo era monstruoso, mas ele também havia salvado Lucas, e agora estava cobrando o preço.
um preço que parecia impossível de pagar. Aos poucos, comecei a considerar as possibilidades, cada uma mais perturbadora que a outra. Poderia tentar encontrar pessoas que já estivessem no fim da vida, que talvez não tivessem muito tempo de qualquer maneira. Mas como eu iria convencer a mim mesma que isso era justificável? E se essas pessoas ainda tivessem esperança, sonhos ou alguém que as amava? Cada vida era preciosa, cada pessoa tinha uma história. O dilema moral me atormentava. Eu poderia fugir, mas sabia que Klaus me encontraria onde quer que eu fosse. E se eu não cumprisse sua exigência, ele certamente tiraria minha vida, deixando Lucas sozinho. Não havia um caminho claro, apenas uma escuridão que parecia engolir todas as minhas esperanças. Passei o resto da noite, sentada ali, na cozinha, os pensamentos em turbilhão. Quando o sol começou a nascer, sabia que tinha que agir. Não podia simplesmente esperar que algo acontecesse. Precisava proteger Lucas. Mas como? Olhei para a pequena faca sobre a mesa, uma ferramenta comum na cozinha, mas agora parecia ter um significado sinistro. Não sabia como, mas tinha que encontrar uma maneira de resolver isso. Klaus estava me observando, esperando minha decisão. A luta por minha vida estava longe de acabar, e eu precisava ser mais forte do que nunca. Assim, com o coração pesado e a mente cheia de medo, levantei-me para começar o dia. Lucas acordou pouco depois, com o sorriso inocente de sempre, alheio ao que estava acontecendo. Sabia que faria qualquer coisa para proteger aquele sorriso, mesmo que isso significasse mergulhar nas profundezas da escuridão que Klaus havia trazido para nossas vidas. Lucas se levantou cheio de energia e entusiasmo para mais um dia de escola. Sua alegria era contagiante, mas meu coração estava pesado com o fardo do que eu precisava fazer. Preparei seu café da manhã e tentei esconder meu pavor sob um sorriso forçado. Levei-o até o ponto de ônibus. "Divirta-se na escola, meu amor", disse, dando-lhe um abraço apertado. "Vou sim, mamãe. Até mais tarde", Lucas respondeu, correndo para pegar o ônibus escolar. Fiquei observando enquanto ele se afastava, sentindo um aperto no peito. Quando ele finalmente desapareceu de vista, comecei a caminhar de volta para casa, tentando colocar meus pensamentos em ordem. Mas a cada passo, a realidade do pacto com Klaus me perseguia implacavelmente. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, cada pessoa que eu encontrava parecia acionar uma nova e perturbadora ideia em minha mente. Vi um homem de meia idade passeando com seu cachorro e me peguei pensando em como poderia ser fácil empurrá-lo para debaixo de um ônibus ou um carro. Uma jovem mulher, distraída com seu celular na calçada, me fez imaginar como poderia ser rápido e silencioso atacá-la por trás. Esses pensamentos eram horríveis e incontroláveis, como se Klaus tivesse plantado uma semente de maldade em minha mente, regando-a com desespero. Eu não queria fazer isso. A ideia de tirar uma vida era insuportável, mas a necessidade de proteger Lucas parecia estar me levando para um abismo do qual não conseguia escapar. Finalmente, cheguei em casa, exausta e atordoada pelos pensamentos que me assombravam. Sentei-me no sofá, tentando afastar as imagens horríveis de minha mente. Eu precisava encontrar uma solução, algo que não envolvesse sacrificar minha humanidade. A ideia de tirar 3 vidas era inconcebível, mas a ameaça de perder Lucas era ainda pior. Estava presa entre 2 horrores, e cada pessoa que via me lembrava do preço terrível que Klaus exigia. O dia parecia mais longo do que qualquer outro. Cada hora que passava, aumentava a pressão e o medo em meu coração. Estava em casa, tentando encontrar uma solução, mas sentindo-me cada vez mais desesperada. Foi então que, como se sentisse minha angústia, Klaus apareceu novamente. A sala escureceu ligeiramente quando ele surgiu, seu olhar frio como sempre. "Clara", ele disse, "o tempo está se esgotando. Você tem apenas um dia para entregar as 3 almas que prometeu." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Um dia? Como vou conseguir isso em tão pouco tempo? Klaus deu um passo à frente,
os olhos brilhando de um jeito ameaçador. Isso é com você. Apenas lembre-se, se falhar, sua alma será minha, e não há segunda chance. Perguntei, como vou fazer isso? Como vou me livrar deles depois? Se eu for presa, de nada adiantará. Klaus disse, faça e vá embora. O resto pode deixar comigo. Você não irá ser presa, eu garanto. Com essas palavras, ele desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-me sozinha com o peso de sua exigência. O desespero me envolveu. Precisava encontrar uma solução, mas estava encurralada. Então, como se uma luz sombria se acendesse na minha mente, lembrei-me de duas pessoas que sempre trouxeram sofrimento à minha vida: o pai de Lucas e sua mãe, minha ex-sogra. O pai de Lucas, Roberto, nunca se importou com o filho. Desde que soube da gravidez, ele desapareceu e nunca ofereceu nenhuma ajuda. Ele vivia uma vida de excessos, sempre envolvido em problemas com drogas, sem nunca se preocupar com seu filho. E havia minha ex-sogra, Helena, uma mulher amarga que sempre me desprezou. Quando Roberto e eu estávamos juntos, ela fazia questão de tornar minha vida um inferno, criticando cada decisão minha e me culpando por tudo de errado na vida do filho. Essas duas pessoas haviam causado tanta dor e sofrimento em minha vida. Pensar nelas como vítimas do pacto com Klaus me causava um conflito moral, mas o desespero falava mais alto. Precisava proteger Lucas, e de alguma forma distorcida, parecia que escolher essas duas pessoas poderia ser justificado em minha mente. Levantei-me, determinada. Peguei meu telefone e disquei o número de Roberto. Ele atendeu no terceiro toque, a voz arrastada e desinteressada. O que você quer, Clara? Ele disse, claramente irritado. Roberto, preciso falar com você. É urgente. Podemos nos encontrar na casa da sua mãe? Preciso conversar com os dois. Do outro lado da linha, ele hesitou, mas concordou. Tudo bem, nos encontramos lá em 1 hora. Desliguei e respirei fundo. A primeira parte do plano estava em andamento. Agora, precisava me preparar para o que estava por vir. A terceira pessoa, eu me preocuparia depois. Dirigi até a casa de Helena, o coração batendo forte no peito. Quando cheguei, ela estava no jardim, regando suas plantas. Ao me ver, franziu a testa, surpresa com minha visita. — O que você está fazendo aqui, Clara? Perguntou, a voz carregada de desprezo. — Preciso falar com você e Roberto. É importante. Podemos entrar? Ela me olhou desconfiada, mas acenou com a cabeça e entrou na casa, comigo seguindo logo atrás. A casa estava como eu lembrava, fria e opressiva, cheia de memórias dolorosas. Enquanto esperávamos por Roberto, sentei-me na sala, tentando manter a calma. Helena continuava a me olhar com desconfiança, mas não disse nada. Quando Roberto finalmente chegou, sua atitude desinteressada era evidente. Ele entrou na sala com um ar de impaciência e, para minha surpresa, não estava sozinho. Uma jovem mulher estava com ele. Roberto a apresentou de forma casual, sem sequer um traço de cerimônia. — Esta é a Vanessa, minha namorada, disse ele, enquanto ela acenava timidamente. Meu coração disparou. A oportunidade que eu jamais havia previsto estava bem diante de mim. 3 almas, todas juntas, e o relógio de Klaus continuava a marcar implacavelmente. Tentei esconder a turbulência interna que me consumia e mantive a compostura. Precisamos resolver algo juntos. Comecei tentando soar calma. É algo importante, que afeta todos nós. Roberto franziu a testa, claramente irritado. O que é tão urgente, Clara? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. É sobre Lucas, disse, sentindo uma onda de desespero percorrer meu corpo. Ele está doente novamente. Os sintomas voltaram e não sei o que fazer. Preciso da ajuda de vocês. Helena me olhou com uma expressão de surpresa, mas também de desconfiança. O que exatamente você quer de nós? Pensei que se nos uníssemos, poderíamos encontrar uma solução. Menti, lutando para manter a calma. Talvez possamos discutir isso com mais calma. Vamos tomar um café juntos
e pensar em algo. Eu vou preparar para matar a saudade dos tempos que eu morava aqui, disse, já me levantando. Hesitante, eles concordaram. Tudo bem, disse Roberto, ainda com um olhar cético. Vamos tomar um café e conversar. Fui para a cozinha, tentando parecer o mais normal possível. Enquanto preparava o café, minhas mãos tremiam ligeiramente. Peguei o veneno que havia escondido em um frasco pequeno, misturando-o discretamente nas xícaras. O coração batia forte, mas sabia que precisava seguir em frente. Para proteger Lucas, eu faria o que fosse necessário. Voltei à sala com a bandeja de café, sorrindo de forma tensa. Aqui está, disse, servindo as xícaras para Roberto, Helena e Vanessa. Vamos nos sentar e pensar em uma solução. Todos pegaram suas xícaras, ainda conversando sobre Lucas e possíveis tratamentos. O tempo parecia se arrastar enquanto eu observava cada um deles beber o café envenenado, lutando contra a culpa e o horror do que estava fazendo. Após alguns minutos, Helena foi a primeira a sentir os efeitos. Ela colocou a xícara na mesa e levou a mão ao peito, uma expressão de dor se formando em seu rosto. O que está acontecendo? Murmurou, antes de cair da cadeira. Roberto e Vanessa olharam para ela em choque, mas antes que pudessem reagir, também começaram a sentir os efeitos. Roberto tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos. Vanessa, aterrorizada, olhou para mim com olhos cheios de medo e confusão. Clara, o que você fez? Roberto conseguiu murmurar antes de perder a consciência. Fiquei ali, paralisada, observando enquanto os três caíam um a um. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O peso do que havia feito começou a se instalar, esmagando minha alma com a enormidade do ato. Foi então que Klaus apareceu novamente, emergindo das sombras com um sorriso satisfeito. Muito bem, Clara, disse ele, seus olhos brilhando de prazer macabro. Você cumpriu sua parte do acordo. Eu tremia, mal conseguindo acreditar no que tinha feito. Agora você vai me deixar viver? Vai deixar Lucas em paz? Klaus assentiu lentamente, ainda sorrindo. Sim, Clara. Sua alma está salva por enquanto. E Lucas estará seguro. Você me deu o que prometeu. Pode ir embora tranquila. Ninguém nunca saberá o que você fez aqui. É um segredo nosso. Com essas palavras, ele se afastou e, num piscar de olhos, desapareceu, deixando-me sozinha com a devastação e o horror do meu ato. Fiquei ali, paralisada, tentando processar a monstruosidade do que havia feito. Minha mente girava, presa entre a realidade e o pesadelo. Mas sabia que havia cumprido minha promessa, e Klaus não poderia mais nos atormentar. Agora, com o peso insuportável da culpa sobre meus ombros, precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. O que havia feito para proteger Lucas era indescritível, e eu sabia que teria que carregar essa carga pelo resto da minha vida. Os dias que se seguiram foram um misto de culpa e medo de me descobrirem. Cada manhã, o rosto sorridente de Lucas me lembrava do sacrifício que fizera para mantê-lo seguro. Tentei me agarrar à normalidade, cuidar dele e seguir em frente, mas a sombra do que havia feito nunca me deixou. As notícias da morte repentina de Roberto, Helena e Vanessa se espalharam rapidamente. A comunidade estava chocada e a polícia iniciou uma investigação. Mantive-me calma, respondendo às perguntas dos detetives com a melhor das minhas habilidades. Mas o medo de ser descoberta estava sempre presente. Lucas, alheio ao caos ao seu redor, continuava a viver sua vida normalmente. Ele brincava, estudava e crescia saudável e feliz, exatamente como eu havia desejado. Cada momento com ele era uma mistura de alegria e arrependimento. Eu havia salvado meu filho, mas a que custo? Com o passar dos meses, a investigação não encontrou evidências conclusivas que me ligassem às mortes. A causa foi considerada envenenamento acidental e o caso acabou sendo arquivado. No entanto, eu sabia que nunca poderia escapar do julgamento em minha própria mente. Klaus nunca mais apareceu.
O pacto estava cumprido, e minha alma, por enquanto, estava segura. Mas a paz que eu havia esperado nunca veio. As noites eram longas e solitárias, preenchidas com lembranças e pesadelos do que havia feito. Os rostos de Roberto, Helena e Vanessa me assombravam, e a culpa corroía minha alma. No entanto, havia uma determinação silenciosa dentro de mim. Eu havia escolhido proteger Lucas, e essa escolha, por mais terrível que fosse, havia garantido sua segurança. Prometi a mim mesma que dedicaria minha vida a cuidar dele, a fazer o bem sempre que possível. Na tentativa, desesperada, de encontrar alguma redenção, a vida continuou, e o tempo, de alguma forma, começou a amenizar a dor. Lucas crescia a cada dia, tornando-se um jovem forte e bondoso, e eu encontrava consolo em seu sucesso e felicidade. A sombra do pacto com Klaus ainda estava presente, mas aprendi a viver com ela, sabendo que havia feito o impensável para salvar quem eu amava. E assim, em meio à escuridão e ao arrependimento, encontrei uma forma de seguir em frente. A vida é uma série de escolhas, e as minhas haviam me levado a um caminho sombrio. Mas enquanto Lucas estivesse seguro e feliz, sabia que, de alguma forma, meu sacrifício havia valido a pena. E com isso, tentei encontrar um pouco de paz em meu coração atormentado. É isso que queria contar para vocês. Como eu disse, não posso dizer que me arrependo, pois fiz para salvar a vida do meu filho. E mesmo não estando em paz, saber que ele está bem, vivendo sua vida, me basta. Obrigada por ouvirem meu relato. Até breve. Olá, me chamo Isabel. Tenho 40 anos. E o que vou relatar para vocês é algo de que me arrependo e pelo qual pagarei o preço até o último dia de minha vida. Não me importo em ser julgada, mas peço que, antes, ouçam toda a história. Tudo começou ainda na minha infância, quando percebi que meu lar não era como o das outras meninas da escola. Meu pai, sempre com cheiro de álcool impregnado nas roupas e na respiração, transformava nossa casa em um espetáculo de terror. Ele chegava em casa caindo de bêbado, gritando e ordenando que minha mãe arrumasse a janta. Se ela dissesse algo que ele não gostasse, apanhava. Às vezes, nem precisava dizer nada. Ele não precisava de motivos. Ela apanhava de qualquer maneira. Lembro-me de uma noite em especial, em que ele chegou em casa cambaleando, os olhos vermelhos e a expressão de fúria prestes a explodir. Minha mãe não tinha terminado a janta ainda, pois era muita coisa para ela dar conta, praticamente sozinha, já que nós éramos pequenos e não conseguíamos ajudar muito. Isso foi o bastante para ele ir para cima dela. Ele bateu nela mesmo com ela, implorando para ele parar, mas de nada adiantava. Eu e meus irmãos entrávamos em desespero com tudo aquilo. Chorávamos e gritávamos muito. E então ele voltava sua atenção para nós e partia para cima sem um pingo de piedade. Mesmo machucada e exausta, minha mãe tentava nos proteger, colocando-se no caminho dele, mas seu sacrifício muitas vezes era em vão. Eu via os olhos dela cheios de lágrimas e desespero, implorando por uma trégua que nunca vinha. Desde que me lembro, sempre foi assim. Cresci sem conhecer o que era um abraço de verdade de um pai, sem saber o que era um lar seguro. As marcas no meu corpo eram apenas reflexos das feridas mais profundas na minha alma. Foi assim, com essa bagagem de traumas e dores, que comecei a buscar uma saída, uma forma de escapar daquele inferno. Quando fiz 18 anos, parecia que a única saída era me casar. Conheci Geraldo numa dessas festas de rua da minha cidade, onde as pessoas fingem que a vida é um pouco menos cruel do que realmente é. Ele tinha um jeito encantador, era jovem, bonito e, mais importante, parecia ser a porta de saída daquele pesadelo que eu chamava de lar. Não demorou muito para que eu me casasse com ele. De início, era tudo muito bom. Éramos um casal como qualquer outro no início do casamento. Muitas juras de amor, tudo era perfeito. Parecia que eu tinha conseguido sair daquele inferno, mas apenas parecia. A ilusão se dissipou rápido demais. Logo nos primeiros meses,
Geraldo começou a mostrar suas verdadeiras raízes. O cheiro de álcool, que tanto me assombrava na infância, voltou a impregnar minha vida. As noites que eu esperava serem tranquilas se transformaram em novos capítulos de uma história que eu conhecia bem demais. Geraldo chegava em casa bêbado, com aquele olhar perdido e os passos trôpegos, e o terror se intensificou novamente. No começo, eu tentava acreditar que seria diferente, que ele mudaria, mas as promessas vazias eram seguidas por mais uma rodada de violência. O ciclo se repetia incessantemente e eu me via presa mais uma vez, agora em um casamento que refletia o mesmo padrão de abuso que vivi na casa dos meus pais. Cada vez que ele me batia, eu sentia as cicatrizes do passado se abrirem, junto com as novas feridas. As palavras dele, cheias de desprezo e ódio, ficavam na minha mente, me lembrando do quanto eu era insignificante. A solidão e o desespero me envolviam como uma névoa densa, sem me deixar ver uma saída. Foi nesse turbilhão de dor que comecei a encontrar consolo na amizade de Carolina, minha única amiga dos tempos de escola. Carolina era meu porto seguro em meio ao caos. Nos cantos da escola, ela se tornou a irmã que eu nunca tive, já que só tinha irmãos homens, bem mais novos que eu. Mesmo quando a vida nos levou por caminhos diferentes, nossa amizade permaneceu intacta. Carolina sabia de cada detalhe do que eu tinha passado na infância e do inferno que meu casamento havia se tornado. Ela sempre estava lá para ouvir meus desabafos, oferecendo um ombro amigo e palavras de conforto. Todas as vezes que eu sentia que não aguentaria mais, era a voz dela que me trazia um fio de esperança. Isabel, você não merece isso, ela dizia. Você é forte e eu estou aqui para te ajudar. Mas a realidade era implacável. Eu não tinha para onde ir. Não tinha trabalho, dinheiro, nem apoio da minha família. Não via nenhuma saída. Carolina, no entanto, nunca desistiu de mim. Ela insistia que eu deixasse Geraldo, que fugisse daquela vida de sofrimento. Venha para minha casa, ela sugeria. Eu e Carlos vamos te ajudar. Mas o medo sempre me prendia. E se Geraldo me encontrasse? E se eu estivesse apenas trocando um pesadelo por outro desconhecido? O tempo passava, e cada conversa com Carolina plantava uma nova semente de coragem em mim. Ela pintava uma imagem de uma vida diferente, uma vida onde eu poderia ser livre, onde a dor não seria minha companheira constante, e foi essa esperança, essa luz no fim do túnel, que começou a crescer dentro de mim, até a noite em que eu finalmente tomei a decisão que mudaria tudo. Aquela noite, depois de mais uma sessão de violência brutal, eu sabia que não podia continuar, que ele acabaria me matando. Despertei Geraldo adormecido, o cheiro de álcool emanando de sua respiração pesada. Meu corpo doía, minha alma estava em frangalhos, mas a determinação em meu coração nunca foi tão forte. Peguei uma bolsa, coloquei algumas roupas e itens pessoais e saí de casa sem olhar para trás. Cada passo que eu dava na rua escura parecia um passo rumo ao desconhecido. Mas eu sabia que precisava continuar. Peguei o primeiro ônibus que passou, sentido ao centro da cidade, e após algum tempo cheguei à casa de Carol. Bati na porta com mãos trêmulas, rezando para que ela estivesse ali. Quando ela abriu a porta e me viu, seu rosto se encheu de preocupação e alívio ao mesmo tempo. Ela me puxou para dentro e me abraçou forte. Você está segura agora, ela sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Carolina e seu marido Carlos foram incríveis comigo. Eles me ofereceram um quarto, comida e, mais importante, segurança. Carlos era um homem gentil e atencioso, sempre tratando Carolina com um carinho que eu nunca tinha presenciado antes. Vê-los juntos era como assistir a um conto de fadas, algo que eu nunca pensei que fosse real. Apesar de todo o medo e a culpa que sentia por ter deixado minha casa, eu estava grata. As primeiras semanas na casa deles foram um período de cura. Eu ainda estava assombrada pelo medo de que Geraldo pudesse me encontrar. Mas a presença de Carolina e Carlos me dava um consolo que eu nunca havia experimentado. Mas logo a realidade começou a se infiltrar novamente. Eu precisava encontrar um emprego,
uma forma de me sustentar, mas a falta de experiência e as cicatrizes emocionais tornavam isso difícil. Passava muito tempo em casa enquanto Carolina trabalhava em sua loja de roupas. Ela falou que, no momento, não poderia me empregar, mas assim que as coisas melhorassem, ia me arrumar um emprego em sua loja. Com o passar das semanas, enquanto Carolina saía cedo para trabalhar, eu e Carlos passávamos muito tempo juntos. Ele trabalhava de casa, e sua presença constante começou a se tornar um conforto para mim. No início, nossa interação era quase formal. Eu o admirava imensamente pela maneira como tratava Carolina, com uma gentileza e respeito que eu nunca tinha visto em um homem. Mas aos poucos, algo mudou. Comecei a perceber um olhar diferente nos olhos de Carlos, um brilho que não estava lá antes. Parecia um olhar de desejo que ele não conseguia esconder por mais que tentasse. No começo eu tentava ignorar, fingir que não estava acontecendo. Afinal, ele era o marido da minha melhor amiga, a pessoa que tinha me estendido a mão quando eu mais precisei. Eu me dizia que era apenas minha imaginação, que Carlos nunca faria algo para atrair Carolina. Entretanto, as investidas de Carlos se tornaram mais frequentes e mais ousadas. Ele encontrava maneiras de estar perto de mim, de me tocar sutilmente, de fazer comentários que me deixavam sem saber como reagir. Eu estava dividida entre a gratidão por sua ajuda e a culpa que começava a corroer minha consciência. Era uma tarde comum e Carolina estava na loja. Eu estava na cozinha tentando manter minha mente ocupada com tarefas simples. Carlos entrou e eu senti aquele olhar novamente. Ele se aproximou devagar, seu rosto sério, mas seus olhos diziam tudo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me beijou. Eu tentei resistir, mas havia uma força dentro de mim que cedia ao desejo. Era algo que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de curiosidade e atração que me pegou de surpresa. Passamos semanas nesse jogo perigoso, onde eu me via cada vez mais envolvida e incapaz de encontrar uma saída. Cada olhar, cada toque, parecia me puxar mais para esse abismo de traição. E foi em uma manhã, enquanto eu tomava banho, que tudo atingiu o ponto sem retorno. A manhã começou como qualquer outra. Carolina já havia saído para a loja e eu estava sozinha em casa com Carlos. Decidi tomar um banho, tentando clarear minha mente das confusões que estavam me atormentando. A água quente caía sobre meu corpo, proporcionando um raro momento de paz. Foi então que eu vi a porta do banheiro se abrir. Meu coração acelerou e, antes que eu pudesse reagir, Carlos entrou já sem roupas, com um olhar decidido e ardente. Ele me agarrou e, em meio ao vapor do chuveiro, nossos corpos se uniram. Eu cedi, incapaz de resistir à força daquele momento. A sensação era avassaladora, diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Era como se todo o desejo reprimido e a frustração de anos fossem liberados de uma só vez. Carlos era apaixonado e dominante, e eu me perdi naquilo, deixando que ele me levasse para um mundo onde, por alguns minutos, a dor e o sofrimento não existiam. No entanto, no auge daquele momento proibido, a porta do banheiro se abriu com um estrondo. Carolina estava ali, paralisada pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. Seu rosto expressava uma mistura de choque, dor e raiva que eu nunca tinha visto. Ela não conseguia acreditar no que via. Eu não conseguia encontrar palavras para explicar. Ela gritou, nos insultou, tentou nos bater, mas Carlos a segurou. Eu senti cada palavra como uma facada em meu peito. Preferia ter levado uma surra dela do que ouvir aquelas palavras de quem tanto me ajudou. Carlos tentou acalmá-la, mas o dano estava feito. Carolina nos olhou e disse que pagaríamos muito caro, e nos mandou embora. Os dois saímos de lá, e Carlos me levou para um hotel, prometendo que ficaríamos juntos, que ele havia se apaixonado por mim. Os dias seguintes foram de muitas emoções. Eu me via dividida entre a culpa pela traição e o desejo de acreditar nas promessas de Carlos.
Decidimos nos mudar para uma cidadezinha próxima, onde começamos uma nova vida. Recebia constantemente mensagens de Carol, cheias de ódio e ameaças veladas, dizendo que pagaríamos caro pelo que fizemos. Carlos perdeu o emprego pouco tempo depois de nos mudarmos. No início, ele estava otimista, certo de que encontraria outra oportunidade rapidamente. Mas as semanas se transformaram em meses e a falta de trabalho começou a afetá-lo profundamente. Ele, que antes era tão cheio de vida, começou a se fechar em um mundo de frustração e desespero. Nossas finanças foram se deteriorando. O pouco dinheiro que tínhamos economizado foi rapidamente consumido por contas e despesas imprevistas. O peso da nossa situação começou a nos sufocar. Carlos, incapaz de lidar com a pressão, mergulhou em uma depressão profunda. Ele se tornava cada vez mais distante, perdido em seus próprios pensamentos e tormentos. As noites se tornaram um tormento. Carlos começou a ter pesadelos terríveis, acordando no meio da noite suando frio e gritando sobre uma mulher com um véu branco que ele via no canto do quarto. Ele dizia que ela estava nos vigiando, que seus olhos brilhavam com um ódio profundo. Eu tentava acalmá-lo, mas não havia muito que eu pudesse fazer. O que era para ser uma nova vida, uma nova chance de felicidade, estava se transformando em um pesadelo. Carlos começou a adoecer misteriosamente. Os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha, mas ele sentia dores intensas e delirava constantemente. Ele ficava cada vez mais fraco, sua pele pálida e seus olhos fundos. A figura da mulher assombrava suas noites, e eu sentia que algo muito sombrio estava em jogo. Enquanto cuidava de Carlos, tentando encontrar uma solução, me vi completamente sozinha, sem dinheiro, sem apoio e com a culpa pela nossa traição corroendo minha alma. Cada dia que passava, a situação piorava, até que Carlos, não resistindo à doença misteriosa, acabou morrendo. Ninguém conseguiu dizer o que ele tinha. Tentamos de tudo, mas nada funcionou. Eu estava devastada, sem saber o que fazer ou para onde ir. Após a morte dele, fiquei sem nada. As dívidas se acumularam, perdi nossa casa e o pouco que nos restava. Acabei vivendo na miséria, recorrendo à caridade e catando recicláveis nas ruas para sobreviver. Foi numa manhã, enquanto recolhia latas jogadas pela rua, que vi Carolina novamente. Ela estava dentro de um carro luxuoso, me observando com um sorriso que me gelou até os ossos. O carro parou ao meu lado e ela ficou me olhando ainda com aquele sorriso maligno no rosto, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Eu não falei que vocês iam pagar caro pelo que fizeram? Disse ela, o tom de voz rouco. Meu coração acelerou e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Aquele sorriso, aquele olhar. Só me veio à cabeça a mulher que Carlos sempre via no canto do quarto nos observando. Ela continuou dizendo que a vingança dela ainda não estava completa, que meu tormento só estava no começo. Enquanto Carolina falava, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A doença misteriosa de Carlos, os pesadelos, a figura velada. Tudo fazia sentido agora. Eu senti um horror que me arrepiava de cima a baixo. Tudo o que passamos, toda a dor e sofrimento, tinham sido planejados e executados por ela. Eu te avisei, Carolina disse, sua voz suave e cheia de veneno. Ninguém trai minha confiança sem pagar o preço. Ela foi embora, e suas últimas palavras foram que eu iria pagar pelo resto de minha vida. Deixando-me sozinha, eu fiquei ali parada, observando e pensando no que havia feito. A traição que cometi contra a única pessoa que me ajudou em algum momento da minha vida. Paguei um preço alto por meus erros, perdendo a única amiga que já tive e vivendo na miséria. Pouco tempo depois, descobri uma doença terminal que não gosto nem de dizer o nome. Vivo no hospital, à base de remédios para aguentar as dores. E o pior nem é isso, mas sim que a mulher que Carlos tanto falava, que via no canto do quarto, está sempre aqui, me observando dia e noite, com o mesmo sorriso no rosto que vi em Carolina naquele dia. A única coisa que me resta agora é esperar meu fim,
carregando o peso do meu passado e das escolhas que fiz. Cada dia é uma luta, um tormento que parece nunca acabar. Então, é isso que queria contar a vocês. Espero que nunca cometam um erro parecido com o meu. Por mais difícil que sua vida esteja, nunca traia a confiança de quem um dia te ajudou. Fiquem em paz.